Banco de Portugal para o mudar. A essência do negócio Agora, é má? A essência do negócio qual é? Bem, nós não sabemos a certeza, porque ainda hoje vão aparecendo notícias de que, afinal, este é um processo que ainda está a decorrer. Mas naquilo que foi anunciado, o que é que não está bem? Não está bem que não se tenha vendido o Banco de Transição. Havia 2 anos, depois foi prolongado por mais 1 ano, o prazo para vender aquele Banco de Transição. E só conseguiram propor uma solução para vender 75% do banco. Quer dizer que os outros 25% ficam a meio que entre o Estado e a responsabilidade que os outros bancos todos do sistema financeiro assegurarão através do Fundo de Resolução, o que de resto até é perverso. Podem ter de ficar responder por perdas e má gestão de um concorrente, que é uma coisa um bocadinho insólita. Segundo, o atual governo resolveu encontrar novas condições para o empréstimo que o Estado fez ao Fundo de Resolução e, portanto, aos bancos. Basicamente reduziu a taxa de juros para metade e estendeu por 30 anos. Estendeu o prazo. O que é que fez para que as pessoas tenham uma noção muito precisa disto? O que fez foi perdoar quase metade do empréstimo que foi concedido. E, portanto, o senhor não faria uma isso? coisa... Não, com certeza que não. Mas isto não é a forma de garantir também alguma estabilidade no sistema financeiro, Dr. Pedro Passos Coelho? Sim, essa é a intenção. Claro. E se eu estivesse no governo, não deixaria de ter essa... Algo que o senhor dizia que não tinha que se meter enquanto Primeiro-Ministro, não é? Se eu estivesse no governo, não deixaria de ter esta preocupação. Nós sabemos que estes prazos tinham de ser estendidos de forma a que os bancos pudessem digerir sem perturbação para o sistema financeiro as responsabilidades que tinham assumido. Mas isso teria de pressupor que o Estado não teria prejuízo para os contribuintes. E, portanto, é simples. Porque é que os bancos só pagam o capital ao fim de 30 anos? Quase 4 mil milhões. Ao fim de 30 anos, não têm o mesmo valor que têm hoje, seguramente. E muito menos quando o Estado, para se financiar... as outras contingências que vierem. Além disso, além dessas responsabilidades, que podem ir até mais outros 4 mil milhões quase. Portanto, além disso, os bancos irão pagar de juro por esse dinheiro, ao longo destes anos todos, seguramente menos do que aquilo que o Estado tem de pagar para se financiar em igual montante. Portanto, é um prejuízo que se impõe aos contribuintes e que seria desnecessário, penso eu. Deixe-me perguntar-lhe, o que temos visto nos últimos tempos com o governo de António Costa é que ele, de forma proativa, tem conseguido resolver alguns problemas no sentido da estabilização do sistema financeiro, que era algo que o senhor dizia que não fazia, que se não era uma tarefa sua, era uma tarefa do Banco de Portugal. Afastou sempre a ideia de que fazia parte do governo a estabilidade do sistema financeiro. Como é que avalia? Afinal, havia uma alternativa, afinal, o governo pode fazer alguma coisa? Deixe-me só fazer uma precisão. O governo teve intervenção no processo de estabilização do sistema financeiro, tanto que teve... Pelo menos no Conselho de Ministros não se falava muito sobre a questão da banca, não é? Porque, assim, disse uma ex-ministra sua. Tornar-se-á difícil. O governo teve uma intervenção, e uma intervenção importante na estabilização do sistema financeiro. Basta dizer que os bancos, ao longo de 4 anos, conseguiram limpar nos seus balanços quase 20 mil milhões de imparidades de crédito mal concedido ou concedido com muito risco antes sequer de eu ter chegado ao governo, conseguiram reduzir fortemente o crédito que forneciam à economia, que era insustentável, e isso sem conduzir a um colapso do crédito em Portugal, o que é muito importante para que depois a recuperação económica se pudesse fazer. E isso foi a ação do governo e, evidentemente, uma ação conjugada com o Banco de Portugal. O que eu disse várias vezes... Sobraram muitos problemas na banca mas quero lhe dizer uma coisa. Do seu governo, Dr. Pedro. Mas quero lhe dizer uma coisa. Não são, com certeza, comparáveis aos problemas que eu encontrei quando em 2011 cheguei ao governo. O Sr. Doutor disse claramente que 4 a 5 mil milhões de euros para a Caixa são necessidades que não são verdadeiras, deve ser metade ou menos. E eu continuo a dizer que são excessivas. São excessivas. De resto, são excessivas. Os quase 5 mil milhões de recapitalização é excessivo? Do meu ponto de vista, é excessivo. Continuo a dizer a mesma coisa. É muito fácil usar o dinheiro dos contribuintes. E este governo tem sido useiro e veseiro em usar o dinheiro dos contribuintes. Será difícil num programa com estas características estar aqui a discutir as questões financeiras. Mas o que quero dizer e reafirmar é o seguinte. Nós temos uma política, ao longo destes anos, de reconhecimento de imparidades na banca que era compatível com as disponibilidades de capital para poder cobrir essas imparidades. Se tivéssemos de fazer um reconhecimento agressivo dessas imparidades em 2011 ou em 2012,
Ora, teríamos de ter o suficiente para cobrir entre 40 a 50 mil milhões de euros de imparidades. Ora, nós tínhamos um envelope financeiro de 12 mil milhões. Esse número é conhecido, mas não me respondeu se não se enganou em relação à Caixa, porque o que foi lá posto foi quase 5 mil milhões. E se o Governo quisesse, podia lá ter posto 6 ou 7. Portanto, bastavam 2 mil milhões. Não posso dizer um valor com rigor de se são 2 mil, se eram 2.500. Dado ou menos. O que posso dizer é que o que mudou com a anterior administração, e durante um ano a Caixa Geral de Depósitos teve praticamente 3 administrações, agora aqui tem uma boa forma de ver a responsabilidade que o Governo tem na estabilização do sistema financeiro. No Banco Público, que é aquele em que o Estado manda, durante um ano teve 3 administrações e provocou uma instabilidade muito razoável no banco. Na Caixa Geral de Depósitos mudou a política de reconhecimento de imparidades. Quer dizer, passou-se a considerar um risco muito maior no cumprimento daqueles contratos. E isso exigiu muito mais capital. Não teria feito assim, percebemos. Temos que avançar para o outro tema muito importante. Não teria feito assim, não era só eu. Isso é uma matéria que compete também ao sistema financeiro, como é evidente. Mas nunca tal exigência nos foi colocada sequer pelo Banco Central Europeu, nem pelo Banco de Portugal. Se tivéssemos de fazer isso dessa maneira, lhe garanto, nós não teríamos tido dinheiro para salvar a banca em Portugal. E isso colocava-nos no caminho da Grécia. Dr. Pedro Passos Coelho, estamos a cerca de 6 meses... Mas a situação nos bancos não se compara com a de 2011. Estamos a cerca de 6 meses das eleições... O que impressiona é que o Governo, mesmo ao fim deste tempo todo, ano e meio que já vi que está cheio de vontade de falar da banca. Só consegue encontrar responsabilidades do Governo anterior, mesmo quando estamos a tratar, e isto é muito importante sublinhar, de imparidades que estão nos bancos, não da época em que eu governei, mas justamente dos tempos que conduziram à bancarrota. Já digo que está cheio de vontade de falar sobre a banca, mas temos que falar sobre outros temas. É que fizeram as perguntas. Estamos a